Café com Tomé hoje vai contar aqui a pré-história do Colégio Nacional. Acho que isso é uma... Porque o Nacional foi construído por pessoas, né? E foi a partir de um núcleo de pessoas que estabeleceu a semente que futuramente deu origem ao Nacional. Então o Café com Tomé de hoje celebra aqui a presença ilustre de pessoas que foram muito importantes na minha vida, para minha formação, né, para tudo aquilo que dessa cidade, o que a gente deixou já de marcas aqui, foi muito fruto da inspiração e do convívio com uma geração de pessoas que eu tenho aqui os melhores representantes nessa mesa hoje, né? Terezinha Leles, Paulo Biagi e Estécio Ribeiro. Assim, pessoas que a gente vai bater um papo aqui nessa primeira parte do nosso programa hoje, quando eu falo da pré-história, né? Porque assim, como é que nós nos encontramos? Eu me lembro, por exemplo, que eu conheci o Paulo Biagi quando eu vim fazer vestibular em 1980 e que eu fiquei na mesma pensão que ele. Então eu conheci o Paulo, o João, que já tiveram, né? Eu passei no vestibular, eles não. Mas no semestre seguinte a gente veio se encontrar aqui na cidade. O Estécio, meu colega de engenharia. Conhecemos na mesma sala, calouros de engenharia. Que foi fruto desse encontro, morava em outra pensão, fui descobrir que era de Ribeirão e eu de Araraquara, que a gente morava perto, né? Então aí começou toda uma história aí de convivência na universidade que foi só trazendo e arrastando pessoas até chegar na Terezinha, né? Porque a Terezinha ela veio um pouquinho mais para frente nessa história dessa convivência aí. Porque vocês eram colegas da minha irmã, da Porque Cláudia. eram colegas da Claudinha Leles, que era nossa amiga de faculdade, íamos estudar na casa dos seus pais, né? O seu Zé Lélia e a Dona Vilma várias vezes. Né? E foi dali que começou realmente esse primeiro contato, né? Que depois se desdobrou em outras, né? Em outras formas, né? Que nós nos encontramos nessa convivência em outros lugares, que nós vamos comentar nesse programa aqui. Mas começar puxando por aí, né, Paulo? Esse encontro na pensão da Dona Cota, que haveremos de reencontrar alguém da família para poder falar disso também, né? Esse encontro foi lá no meados de 1980, né, em julho de 1980, prestando um vestibular aqui na UF. O Tomé prestava vestibular para engenharia e eu, na época, tinha um sonho de fazer medicina. Eu prestava vestibular para medicina. Assim, um sonho que, obviamente, não era meu, né, mas de alguém que, por trás disso, empurrava para fazer esse tipo de curso, né, do qual hoje não tenho orgulho nenhum em falar que eu prestei vestibular para medicina, porque não é a minha praia, né? A minha praia é outra. Eu descobri dentro da área de humanidades, né? Dentro da área de ciências humanas. Assim como o Estécio começou na engenharia e nós nos conhecemos fazendo cursinho lá em Ribeirão Preto, em 1980, né? Ele se descobriu na área de humanidades também, foi fazer economia, né? E daí a gente foi, depois desse encontro fazendo vestibulares, a gente passou a morar junto em República, né? Em 81, Paulo Biagi. 81 tá. Porque aí você não Quintino passou naquele Bocaiúva. vestibular, você não passou naquele vestibular de 80, você e o João. Sim. Aí nós nos conhecemos no primeiro semestre morando em pensão, né? Eu e o Estécio. E aí nós acabamos morando na mesma pensão, né? O Estécio vai falar disso. Então fomos morar na mesma pensão com a finalidade de montar uma república. E aí quando nós montamos a república em 81, no primeiro semestre de 81, para sair da pensão, você e o João estavam passando no vestibular. E o bichinho que já fazia medicina aqui, que foi também para a República. O bichinho que foi também, né? São meus conterrâneos. O bichinho e o João Cisdelli. Aonde cruzou isso aí, Stess? Lembra de onde que nós realmente começamos a conversar? Foi na esquina Você não do precisa Porta falar Aberta. pertinho, pode ficar tranquilo. Na esquina do Porta Aberta. Na verdade, isso aqui é só uma figuração.
Então, foi na Frank esquina, capta de longe mesmo, capta de longe. na esquina do Porta Aberta, que pegando carona para ir para o Santa Mônica, né? Mas o que eu queria falar aqui é de uma outra história, porque o Tomé, todo mundo brinca com o Tomé, ri do Tomé, porque toda reunião da escola ele começa a contar a história do Nacional e vai lá na Caiapônia, né? Então hoje eu quero dobrar a aposta, viu, Tomé? Eu vou começar em 1922, porque em 1922 teve a Semana de Arte Moderna no Brasil, né? Feita pelos intelectuais, artistas, pintores, poetas, enfim, daquele tempo. E o Nacional é filho dessa história também. Porque o Nacional, na minha opinião, ele é fruto de uma efervescência da juventude na década de 70 que lutava pela redemocratização do país, né, por eleições diretas, por a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, pela redemocratização, pelo Estado de Direito Democrático. E para fazer isso, como havia censura, os jovens hoje não sabem disso, né? Mas nós vivíamos uma ditadura em que a gente não podia falar nada, se expressar. Então, nós, para podermos agir, a gente se utilizava da arte. Então eram shows, peças de teatro, coisas que mobilizaram a gente aí no movimento estudantil. Na década de 80, quando a gente entrou na universidade, a gente começou a fazer esse movimento cultural. Então, a luta pela democracia, o movimento cultural e a questão humanista é o que nos forjou, é o que nos fez ser o que nós somos, né? Então, o Nacional é filho dessa tradição humanista, cultural e que valoriza a ciência e o conhecimento. Então, o Nacional é, na essência, isso, né? Humanista, democrático, que valoriza a ciência, o conhecimento e portanto, as artes de maneira geral, né? Então, porque acredita nas pessoas. Porque acredita nas pessoas, porque acredita na vida, porque a ditadura acredita na morte e a democracia acredita na vida. Então, nós somos democratas radicais que acredita nessa coisa maravilhosa da vida, né, para poder a gente se desenvolver, ir para diante. Tal. Então, se a gente falar de futuro, né, do nacional e do nosso país, que a gente ama também, né, porque nós somos verdadeiramente patriotas, nós amamos esse país, nós amamos a nossa cultura, nós amamos o nosso carnaval, nós amamos tudo aquilo que nos faz ser brasileiros, né? Carnaval, futebol, a alegria do povo brasileiro. Nós somos a música, o teatro. Então, nós somos isso. Então o nacional é fruto desse, né? E o nosso amor também é fruto disso, né, Terezinha? Então, eu sou a única berlandense aqui, né? Que, de certa forma, o berlandense, ele acolhe, né? Acho que de uma forma bastante significativa, não só os jovens que vieram aqui, mas os empresários, os trabalhadores que vieram ajudar a construir essa cidade, né? E eu sou de uma geração de mulheres daqui de Uberlândia, que junto com a Yara Magalhães e da Virgínia Paes Leme, nós saímos para prestar vestibular em Ribeirão Preto, o que naquela época as minhas amigas já estavam casando, com 18 aninhos, tendo seus filhos, né? E para mim foi um crescimento fundamental aí, poder fazer a universidade, a USP em Ribeirão Preto, me formei em psicologia, fui para São Paulo fazer mestrado e de lá eu vim para cá. Em educação? Sim, em filosofia da educação. E a partir disso eu vim para cá nesse movimento de redemocratização.
E foi aí que eu conheci os meninos. Os meninos. Né? E era mesmo, né, Terezinha? E era mesmo. Eram os meninos mesmo. Nós éramos assim, muito 20 anos, interessante. 20 e poucos 20 e anos. poucos anos. Né? E quando você chegou, me lembro direitinho, foi no Primeira Hora, né? Sim. Você foi gestora lá do jornal. O jornal que, por sinal, fez um trabalho muito importante no processo de redemocratização, poderoso, um órgão poderoso de imprensa naquele momento. Com certeza. Só fazendo uma parte aqui, os meninos, né, aos quais a Terezinha se refere, somos nós aqui, e mais alguns amigos que fizeram parte da nossa formação. Né? Esses meninos que eram cheios de... E ainda são, e somos, né, cheios de energia, cheios de vontade, de desejo, de democracia no país, que a gente vivia um período... De sonhos de um país mais justo. Né? A gente vivia um período bastante obscuro, né? Onde a gente tentava botar a cabeça de fora de uma forma diferente, como o Stécio falou aqui, através da arte, da cultura, né? E a gente tinha uma energia, e temos ainda até hoje, né? Uma energia muito intensa nesse sentido de fazer com que esse país se tornasse um país melhor, onde a gente pudesse criar os nossos filhos. Né? Essa passagem, né, Paulo, nossa, pela universidade, pelo movimento estudantil, fez com que a gente pensasse a universidade, né? Pensasse a importância dela, a participação nos órgãos colegiados da universidade, que a nossa direção gerou uma ocupação fantástica desse lugar, né? Nos departamentos, nas coordenações, em tudo. Nós pentelhamos realmente a universidade do ponto de vista da participação dos estudantes. Ocupar aquele lugar que... Né, porque nós éramos a direita do movimento estudantil, éramos nós, né? Porque éramos, tinha alguns que né, negavam a participação desses negavam, órgãos. né? Negavam. Isso que está aí hoje, chamada esquerda, aí, grande parte aí, hoje é isso, né? Trazia essa não participação. Nós ocupamos os nossos espaços. Isso fez com que, inclusive, uma lembrança importante aqui, que o Zé Maria, um dos integrante dessa história, que num determinado momento se cruzou com essa aqui também, que é do colégio, né, que o Zé viu nascer, né, eu vou lembrar de onde veio o Nacional, né, porque o Nacional, como eu era estudante de engenharia, eu comecei a dar aulas em escolas públicas como professor substituto. Eu gostei da cachaça que é da sala de aula, né? Entendendo aquilo lá, e com toda essa participação vibrante no movimento estudantil, que nós mudamos muita coisa, né, dentro da universidade. Inclusive, isso que eu ia falar aqui, lembrar, que o Zé Maria, ele dizia assim, que o show Coração Civil foi o show de lançamento da campanha pelas eleições diretas para presidente do Brasil, em outubro de 1983. Nunca vou me esquecer, porque foi dia 22 de outubro, um dia depois do meu aniversário, esse show. Então tem toda essa história, que aquele momento foi o primeiro show dos estudantes dentro de um campus da UFO. O primeiro, antigo Mineirão, feito junto com quem? Com a universidade, com a pró-reitoria estudantil, que nos apoiou, que montou. Coral da Ezeba, com o Humberto Tavares, inclusive, o Humberto fez a abertura do show. Nesse momento. Terra à vista. Você não está contando, Tomé, o porquê que o Zé Maria falou isso. É porque a festa Coração Civil, o show Coração Civil, tinha um slogan que era diretas de reitor a presidente. Exatamente. Então foi por isso o Zé Maria falou que foi o lançamento da campanha que aconteceria em 84 pelas diretas já da emenda Dante de Oliveira e tal. Então, é isso, o slogan do show Coração Civil, que era remetendo a uma música, né, do Milton Nascimento, né, do Milton Nascimento, que era Coração Civil, que é a história de um país da América Central, que é um país democrático, que não tem exército, não tem forças armadas. Então, São José da Costa Rica, Coração Civil. Então, se inspira. Então esse era o show, o sonho. E aí a gente pôs lá
o slogan diretas de reitor a presidente da República, Sim. antecipando a campanha das diretas já da emenda Dante de Que Oliveira, estouraria em janeiro de 84, né? De lá em São 84, Paulo, São Paulo. um grande evento, Exato. com 1 milhão de pessoas, enfim. Enfim, nós somos fruto E ali dessa nos- história. e aí- Foi no decorrer disso aí que eu me lembro de vocês falarem da ideia de um cursinho na universidade. Na Vocês universidade. entraram na reitoria, no conselho, no Consum, no conselho universitário, pedindo autorização para fazer isso. Conta aí essa história. Não, essa história foi assim, foi muito legal porque nós percebemos, né, do potencial. Uma universidade ficava com um espaço físico ocioso durante todas as noites, vários blocos da universidade. Uma gráfica poderosa que a universidade tinha na universidade. Não, e a universidade tinha um recurso financeiro anual que era parecido, era igual o montante do orçamento da prefeitura de Uberlândia. Não, E- era 3 vezes o Três orçamento. vezes. 3 vezes. 3 vezes o orçamento da pensou? cidade era o orçamento da universidade. Então, assim, mas o que a gente entendeu, assim, que aquilo, e com toda a mão de obra dentro da universidade para um cursinho. Então, a ideia era inspirada, né, no CAASO, em São Carlos, né, de onde eu vim em Araraquara, meus professores eram do CAASO. Muitos dos professores que o Estécio teve no COC também eram do CAASO, vários, né, que eram comuns, inclusive. Né, a Araraquara, Ribeirão, São Carlos, tinha aquela coisa assim dessa integração. E nós viemos ali. Né? Então, assim, inspirado no curso da Poli, no cursinho do ITA, né, do Nós CASD, fomos lá, em Centro São José dos Acadêmico Campos. Santos Dumont. Nós fomos lá em São José dos Campos Vamos lá. conhecer o cursinho do CAGE também. E Eu você. entender o que tinha Ah. sido os problemas e tudo. Então, teve a participação do Raul também, que Meu é do irmão, ITA, seu irmão, né? Tem uma fita que eu guardo Meu até irmão hoje. foi diretor do CASD, né? Lá em 71. Né? Eu guardo aquela fita até hoje, que ainda toca, né? Cassete, que o Raul gravou conosco falando lá em Campinas de toda a história, né? Que ele acompanhou. Então, aqui isso aí fez com que a gente entregasse um projeto no Conselho Universitário. Eu era representante dos estudantes no Conselho Universitário. E nunca me esqueço, eu cheguei comemorando na República, né? Que tinha entrado na pauta. Tinha entrado. Pô, não conseguimos incluir na pauta. Então quer dizer que tem chance, né? O conselho tinha 23 membros, 3 estudantes e 20 dos outros todos. Foi 20-3. Né? Contra. Assim, 20 contra, 23 assim, contra, proibindo. contra, era assim. Proibindo a Gente. gente usar a energia da juventude para propagar a educação, para ensinar os jovens carentes, para a gente poder, inclusive, promover a própria universidade. Não, a ideia era montar um cursinho tão potente, e com certeza montaríamos, né? Que ele faria esse grande trabalho de ascensão social das pessoas carentes, mas que seria caro para quem pudesse pagar. Porque é um curso que competiria com os melhores, né? Que essa era a ideia e a gente iria construir isso daí. Mas, negado esse caminho, onde que foi reencontrar o sonho de colocar em prática isso? Eu estava em Araraquara, exatamente em 1985. Era algum momento aí em torno de março, abril de 85. Eu estava em Araraquara, porque eram raros momentos, inclusive. O Zé Maria me liga, né? O que tinha acontecido? Foi o Zaire prefeito, a Nilza vereadora, a mais votada, né? O Zé começa a namorar a casa com a Nilza, né? E ele me liga em Araraquara e fala: Tomé, teve um camarada aqui que procurou a Nilza aqui, que está precisando de alguém para tocar uma escola. Aqui eu acho que você pode se interessar. A Nilza não interessa, não, mas você pode se interessar diante das nossas conversas, né? Que eram lá no Bar do Cabato, né? As nossas conversas de sonho, de fazer assim. Eu já estava convicto assim, que eu gostava de dar aula, então como é que eu ia ser professor de onde eu precisava quase pagar para ser professor? Então a ideia de montar uma escola
veio daí. E cheguei em Uberlândia e era quem? Tava o Fernando, né, que tinha procurado a Nilson, que se apresentou. Gostei da ideia, tinha montado um supletivo em 2 meses, estava falido. Né? E tinha o desafio de reconstruir, né, aquele negócio. Depois porque... quase faliu várias vezes mais pra E frente. o Pedrinho, que era lá da Christian Joyce, que era o sócio que o Fernando arrumou para poder montar para infraestrutura inicial, ele era o sócio. E ele, a hora que viu que teve uma matrícula e em seguida zerou quase o número de alunos dentro da escola, ele falou assim, não, peraí, eu quero sair desse negócio, queria vender a parte dele. E aí, olha a ironia da coisa, né? Quando eu cheguei aqui, eu dava aula particular, onde era minha sobrevivência aqui, era dando aula particular. E meu pai me mandava um salário mínimo, que eu vivia com esse salário mínimo. E eu guardava todo o dinheirinho que eu tinha, eu ia guardar numa poupança. Tinha só uma coisa particular aqui, que você continua a história. Eu falei com a Terezinha esses dias que você era o cara mais CDF que eu conhecia. Né? E falei para ela que você resolveu todos os exercícios do Pisco 9. O livro do de Demidovich. E Demidovich. Do Demidovich. Todos os exercícios. Todos. Isso eu acho que não tem nenhum estudante de engenharia que fez isso, só o Tomé. Eu tinha um caderno, que eu devia ter vendido, né? Porque eu tinha ficado rico na época. Porque assim, aquilo durou anos na engenharia lá na máquina de Xerox, era 100%. Porque eu amava aquele negócio lá. Demidovich. O Pisco 9 era o teórico. Pisco 9 era o teórico. O Demidovich era o de exercício. Só exercício. Assim, era uma coisa assim, tinha coisa lá realmente de demonstração. Eu era muito bom nisso. Então, na verdade, era isso que eu queria, né? Porque a física era a minha grande paixão, era a física. Por quê? Porque no cursinho era o professor que me inspirou, que era esse professor de física, é o Rama Crisma Teixeira, um cara que você vê na rua, você achava que era um mendigo andando, chinelinho de dedo, calça jeans rasgado na época, camisetinha furada. Era um cara que tinha feito física nuclear. Conheço um cara uma que sumidade. Uma sumidade. Então esse cara me inspirou e me tornou monitor. Cheguei em Uberlândia dando aula particular. E aí toda essa história de construção aí, sim, é montar essa escola. E aí, essa oportunidade que teve com o Fernando, eu usei essa poupança. O investimento que tinha que fazer era a minha poupança. Exatamente aquele número lá, que deveria ser algo em torno aí de uns 20 mil reais, não mais do que isso aí, nos dias de hoje. Eu lembro direitinho dessa conta também. Era 2 mil dólares. Não, né? $1.000. $1.000. $1.000. Seria 6 mil reais hoje. 6 mil reais. Você não tinha 20 não, mil, você era mais pobre. Verdade, é mais pobre mesmo. Era pouco dinheiro. Tanto que aí teve uma coisa assim que foi muito importante, porque eu falei, poxa, o Fernando é um cara que eu estou conhecendo hoje. Né? E eu me lembrava do Paulo também, que o Paulo também tinha uma poupança de um tio dele, né, Paulo? Conta essa história. Porque foi daí a minha coisa, eu falei assim, nós precisamos de dinheiro. A hora que eu entrei, que eu vi o que era, o que a gente ia ter que fazer, que a gente ia acabar de preparar no primeiro semestre a matrícula do segundo semestre do supletivo, que era o que tinha, para a hora, né? Então, ir buscar aqueles alunos que tinham vindo, isso, entendeu o problema. Do primeiro e segundo grau. Do primeiro e segundo grau, lá na Canhapone. Só uma coisa, assim, que quando a gente chegou lá, era um barracão que tinha uma parede, uma divisória ao meio, uma sala de primeiro grau e uma sala de segundo grau. E tinha aquele ditado, chove lá fora, pinga aqui dentro. Era chove lá fora e chove aqui dentro. Que assim, era uma fachada, coisa terrível. Ó a fachada, ó a fachada, ó a fachada. Ó o Nacional, a seta em A todas fachada, as direções. Né? Era de Uberlândia para o Brasil e o mundo. Né? Era aquele negócio de mandar aquela galera. Mas o supletivo nacional era o começo, mas o papo nosso era o quê? Nós queríamos ser uma escola completa. Era desde aquele primeiro momento lá, assim, no supletivo era para a gente dar o passo, né? Aí eu falei assim, não, mas eu fui lá, Paulo, cara, você tem que entrar junto comigo também nesse negócio aí, porque você tem esse montante, você vem, vai ajudar, não é? Vai ajudar financeiramente e você vai ser também, você está fazendo exatamente geografia, meu cara, você já vem com o professor, vamos embora, né?
Como é que... Lembra, Paulo? Eu tinha exatamente tinha uma caderneta de poupança que tinha um padrinho meu que era solteirão, que morava na casa do meu pai, irmão do meu pai. E ele abriu uma caderneta de poupança e ele disse que aquela poupança era para mim. E eu nunca mexi nessa poupança. Eu nunca quis saber desse dinheiro dele. E aí, quando o Tomé me procurou para fazer esse investimento, eu fui até Viradouro, que é minha terra natal, lá no interior de São Paulo, e conversei com meu pai, conversei com meu tio. Eles acharam, não, você acha que você tem que fazer esse investimento, está disponível para você. Aí eu fui olhar, tinha uma vultuosa quantia, acho que de 10 mil cruzeiros, 15 mil cruzeiros, assim, na época. Eu não sei nem se era cruzeiro ainda, porque foi antes do plano Collor, né? Foi lá no início dos anos 80, meados dos anos 80. E eu peguei essa poupança e falei, vamos que vamos nesse negócio aí, né? Chegamos lá... Era começo do Sarney, era Cruzado Novo que veio logo Não, assim. não era, não sei nem se era Cruzado Novo. Era Cruzado ou Cruzado Era Novo? alguma coisa assim, bem lá de trás, assim, que hoje não, nem sei o quanto seria isso, né? Mas aí veio o Paulo, né, que ajudou a construir, foi muito importante, junto com, é bom lembrar, o Evandro e o Baby, foram dois caras assim, Evandro matemática essenciais, e Baby da química. Essenciais para poder levantar, selecionar a equipe de professores. O sucesso do supletivo foi muito importante para a gente abrir o pré-vestibular, né, que já veio em 87. Né? 86, julho de 86 já estava... Julho de 86 nós mudamos já para México 71. Já com a primeira turma. Já com a primeira turminha em 86, é verdade. Ali E começou 8 aquela turminha de alunos, 6 né? alunos de manhã. 6 de manhã. E 17 à noite. 17 à noite. Menos de 20, eu me lembro desse número. Era um cursinho de 40 alunos por sala. Era o cursinho de 40 alunos. Tinha 17, tinha 6. Tinha 8, 6. Um dos 6 era a minha ex-esposa, que depois a gente se casou. A mãe dos meus filhos. É isso. A Áurea era aluna, depois ela, como aluna, ela era já naquela época, né, já era residente dentro da escola também, né? A gente tinha esse avanço, né? Na época ela já tomava conta da secretaria da escola para nós, né? Porque a gente era tudo, né? A gente era o atendente, a gente era professor, a gente limpava a escola, a gente fazia tudo isso aí, ó, né? Tudo dentro da escola. Tirava a água das goteiras. Éramos nós todos mesmo fazendo isso, e que nessa esteira é que veio essa luta de construção, né, do pré-vestibular. Em 1989. Foi a implementação do sonho que a gente já trazia lá de veio casa, do supletivo, tinha o caldo de cultura para não deixar mais aquela galera que fez o supletivo parar de estudar. E teve realmente uma primeira grande aprovação, que inclusive está aí... Fruto de um conceito que vocês inventaram, que é um tripé, que é conteúdo, técnica de realização de prova e psicologia. Né? Quer dizer, esse tripé, e ainda com uma sala pequena, com 40 alunos só, suplantou, e com uma equipe de professores jovens, inexperientes como professores, mas com muita vontade, muita garra, muita proximidade com os estudantes, né? Muito relacionamento de amizade, de pegar na mão, de fazer o menino ir adiante. Então, isto gerou um grande sucesso desse curso pré-vestibular. E foram aprovações crescentes. Começou com um aluno na odontologia, depois um na medicina, e foi num crescendo, até que chegou um momento que a escola, aí já um pouco mais na frente, aprovava mais da metade dos alunos de medicina, odontologia. Tem um momento chave desse crescimento, que é 1990, né? Que foi quando, em 89, nós explodimos em aprovação. Nós tivemos uma presença muito forte, nós montamos um cursinho, porque o Nacional, essa vinda do supletivo, essa população era muito carente. Então, o quintal do Nacional, nós contamos essa história aqui, era o local que a gente de tarde espalhava as mesas, iam os professores para essas mesas e a gente resolvia exercício tarde inteira com esses alunos aí, para eles poderem realmente a gente fazer chegar, né, na condição
de disputar. E assim, realmente foi para a universidade, foi um sucesso. Disso arrastou realmente uma galera muito grande. Em 90, o Nacional explodiu em aprovação. Então essa explosão em aprovação fez a gente assim, no supletivo, a gente matriculou, nunca vou me esquecer, 1.150 alunos. E crescemos no pré-vestibular mais 300 alunos de pré-vestibular, que era na época dividido por área, humanas, exatas e biológico. Então, assim, era com primeira e segunda fase. Então, foi o momento que nós, na sociedade, eu, Paulo, Fernando, a gente ainda tinha que dar aula particular para pagar professor ainda dentro da escola, para pagar a estrutura da escola. A escola mal pagava o nosso salário, que tanto de aula que a gente dava, e a gente tinha que dar aula particular. E esse momento foi o momento da libertação, porque com essa matrícula, então a gente tinha realmente fim de governo Sarney, e a gente estava com uma inflação de 100% ao mês, fizemos um plano em que os alunos matricularam na escola à vista, antecipando todas as parcelas, tivemos uma carteira, com o juro da aplicação daquele dinheiro no banco, a gente pagava o funcionamento da escola e ainda sobrava. Olhamos nós três aqui e falamos assim, ó, agora nós existimos, agora o Nacional chegou, agora nós vamos embora, né? Agora nós vamos ter a nossa sede, agora nós vamos ter isso aí. E aí vem a paulada. Lançamos o ensino médio em 90, e aí vem Fernando Collor e pega todo o dinheiro. Antes da coisa ruim, deixa eu lembrar de uma outra característica importante do meu amigo Tomé aqui. Eles tinham, nessa época, eles funcionavam só na México 71. E surgiu a oportunidade de alugar um prédio de uma escolinha que existia um pouco mais adiante, na México 208, que era um prédio grande que não fazia sentido, do ponto de vista objetivo, que o Nacional alugasse aquele prédio, porque o Nacional tinha meia dúzia de gato pingado, né? E aí um dia o Tomé me perguntou lá no Cabata assim, o que você acha de alugar, né, esse prédio? O Cabata era o nosso fim de noite, onde a gente jantava e ia dormir. Então a gente encontrava os amigos e trocava as ideias. Então, eu não tinha nada a ver com a escola nessa época. Eu falei, eu também eu acho que você... Eu estava estudando na economia o Schumpeter. E no Schumpeter é um economista que fala do empresário que virou, né? Ele descreve as características de um empresário. Então se criou uma expressão, uma ideia do empresário schumpeteriano. O empresário schumpeteriano é aquele que sai da economia circular e extrapola e vai crescendo e vai se desenvolvendo, enfim. Eu falei, Tomé, você é um empresário schumpeteriano. Então, você tem tudo... Eu fui premonitório, porque aquilo era pequenininho. O Nacional virou uma escola de respeito. Né? Para entender isso aí foi 88 que pintou essa oportunidade. Realmente o Samuel estava desocupando. Inclusive, ele ofereceu a educação infantil e fundamental, anos iniciais, para nós naquela época, para dar continuidade. Falei, Samuel, não damos conta de lidar com essa faixa etária agora, não dá. Né? Aí ele fechou a escola e a gente falou assim, aí veio a angústia, né? Falou assim, se o Nacional for crescer, é para lá que tinha que ir, mas assim, como é que a gente aluga agora aquele negócio? Quando o Stess me falou isso aí, no outro dia eu cheguei aqui e falei, nós vamos alugar lá, chamamos o Samuel, e com o aluguel das quadras, tinha duas lá, com o aluguel das quadras a gente pagava o aluguel. Aí começamos a alugar as quadras, a gente ia lá para jogar futebol com a moçada, basquete, né? E pôs um funcionamento naquela quadra lá para valer mesmo, então com o aluguel dela a gente sobreviveu. Em 89, com essa explosão, nós ocupamos aquilo lá e a México 71, ocupou os dois. Né? E ali foi realmente o que fez sentido aquilo lá. Mas aí com essa coisa do Collor, veio realmente assim, nós ficamos sem dinheiro para operar. Ficamos sem dinheiro. Né? Eu acho que assim... Sem dinheiro não, Tomé, quebrou. Porque, assim, eu não pertencia, mas o Nacional devia para os professores, para os funcionários,
para os fornecedores, para os bancos e para agiotas também. Certo? Então, agiotas da mas cidade aí. nessa Então devia coisa para todo toda- mundo. Quebrou. Mas nessa coisa Quebrou. toda ainda sobrou algo que era a vontade de continuar. Que era o desejo de fazer algo acontecer. Tá? E isso ainda a gente tinha. E isso foi, eu acho que, o mais importante nessa história toda. porque você Porque está a gente falando do fim de 90 e início de 91. Quebrado. Porque assim, a decisão da gente continuar foi uma reunião de professores, que nós reunimos todos eles lá. Eu falei assim, eu reuni com o Paulo e Fernando, falei assim, olha, eu não vou entregar esse negócio, nós demoramos muito para chegar aqui, eu não vou entregar esse negócio. Nós temos 1.150 alunos aqui de supletivo, mais 300 de pré-vestibular, 1.450 alunos, nós vamos fazer muita coisa. Se a gente não continuar, nós podemos sumir dessa cidade aqui. Né? Porque a gente tinha todo o argumento para falar assim, gente, ó, vocês pagaram a vista, o dinheiro está preso, o que a gente pode fazer? Né? Mas a gente bancou. Seria um cano geral, né? Reunimos os professores e nós falamos o seguinte, falamos assim, ó, nós não podemos pagar vocês. Todo mundo ficou, exceto um professor, que ele era casado, tinha 2 filhos, falou assim, eu não posso. E nós substituímos ele. E todo mundo chegava no fim do mês, ele tinha uma poupança na escola. Recebia o recibinho lá da poupança, ia montando a poupança e fomos levando. E como nós tínhamos perdido a capacidade de comprar até material de limpeza, porque realmente nós tínhamos, era 100% do dinheiro. Não tinha dinheiro para água, luz, básico. Né? E aí eu recorri realmente, o Cabata que me ajudou nisso, né? Porque assim, banco não tinha dinheiro para emprestar, era caro pra caramba, né? Era mais barato de terceiros, né? Empréstimo de terceiro, o famoso agiota, né? Aí eu tinha 3 agiotas, que emprestava de um, no outro mês pagava com o segundo, e depois pagava o segundo com o terceiro. Ia fazendo aí, um rodízio. Ia fazendo. Aí chegou lá em outubro, novembro, quase beirando o fim do ano, que a gente estava conseguindo arrastar para chegar no vestibular e entregar para abrir outra matrícula, né? Que é onde seria a salvação da lavoura. Bom, um furou. Um desses caras não emprestou dinheiro novamente, eu fiquei sem poder pagar o segundo. E aí foi o grande susto, né? Porque os métodos desses empréstimos são meio violentos, né? E eu fiquei com muito medo. E foi quando aí eu procurei o Stécio, falei assim, Stécio, eu preciso de gente para me ajudar aqui, cara, eu preciso de sócio. Agora nós precisamos desse negócio, precisamos de alguém para entrar, né? Ele falou assim, olha, cara, por que não a Terezinha, né? Por que não? O seu Zé, a Terezinha ela pensa que vai caminhar para a educação, e foi onde então, né, realmente foi um momento muito importante, em 1991, a chegada, né, sua, e do Stécio, que acabou vindo junto na área administrativa, não como sócio aí, mas fazendo parte do processo. Cheguei depois um pouquinho dela. O recém-criado ensino médio foi para o comando da Terezinha, o ensino sério e liberdade. A conversa qual que foi? É. Eu falei, Tomé, mas eu não entendo de ensino médio. Exato. Eu quero abrir a educação infantil, que é o que eu estudei e conheço. Você falou, não, nós vamos abrir a educação infantil, mas daqui uns anos. Enquanto isso, você cuida do ensino médio. Isso nós vamos abrir agora. E aí eu acho, porque eu comecei lá em 1922, com a coisa daquilo que reinventou a brasilidade, né? Porque nós éramos até então dependentes culturalmente da cultura francesa, da cultura inglesa, da cultura europeia, né? Então, a Semana de Arte Moderna fundou a cultura, fundou ou descobriu a cultura brasileira e de onde nós viemos. Então, agora, eu quero, com a entrada da Terezinha, eu quero falar do futuro, disso que nós somos hoje. Porque a Terezinha, tendo feito mestrado em educação na PUC de São Paulo, conhecia os educadores de São Paulo e estava sempre ligada com isso. E eu acho que tem um momento decisivo para aquilo que nós somos, viemos a ser,
que é o momento que a Terezinha propõe trazer para a escola, para um seminário, o professor Frederic Michael Lito, que foi fundador da Escola do Futuro da USP. E ele esteve aqui e nos deu o rumo, o norte, para onde a educação caminharia. Então, nós nos tornamos, na educação formal, né, uma escola do futuro, uma escola apontada para o futuro, vendo a base teórica, a base tecnológica, a base que viria a ser. Então, a Terezinha é que nos apresentou o Frederic Michael Lito e a Escola do Futuro. Então, porque foi a busca dela, porque como ela tinha, o estudo dela estava lá na base, e nós não tínhamos, nós estávamos vindo de ré, né? E eu precisava ficar no pré-vestibular e alguém tomar conta ali do... Então ela foi estudar, né? E eu acho que a coisa mais fantástica é que nesses últimos 20, 30 anos aí, o que aconteceu? Eu conheci o professor Frederic Michael Lito pela Folha de São Paulo, o jornal presencial, né? Que eu vi físico, que eu li a reportagem sobre ele, e a gente foi conversar e fizemos o contato. Nós fomos lá conhecer o projeto da USP, que era desse futuro, que inclusive tinha uma ergonomia da sala de aula, das casinhas de abelha. Fomos juntos, inclusive, né? A tecnologia, enquanto aqueles computadores desse tamanho assim, né? E também o aprendizado coletivo, que eram os grupos. Então, eu acho que hoje o que a gente tem, né, na escola, que é todo esse processo em que as bibliotecas estão, né, dentro de um Chromebook, é uma antevisão maravilhosa que esse grupo teve, né, de poder apontar para onde que ia todo um movimento nascente. A USP sempre foi a principal universidade brasileira e da América Latina que deu o rumo, né, da educação, da cultura. Então, eu acho que isso é um movimento extremamente rico, que teve uma ressonância aqui, né? Foram as raízes, né? Sim. Inclusive, Terezinha, isso aí foi por falar em raízes, nós temos um momento muito importante aqui desse programa que está inaugurando aqui, todo esse layout novo aqui, dessa caneca, né, do patrocínio do café Tolardo, que também, assim, nós queríamos que as raízes desse café aqui abençoem aqui esse Café com o Tomé, que seja um programa realmente que venha contribuir com a educação brasileira, né, que é o que nós tanto desejamos. E vem, inclusive, assim, esse café, ele vem tem um contexto também que nos une, né, que veio através da família Rosa, né, mais especificamente, né, de um membro da família, que é o Clayton, que é casado com uma moça que o pai é produtor de café e que o café Tolardo, 100% arábica, produzido no interior do Cerrado Mineiro, em Araguari, né? Essa fazenda Tolardo em Araguari, Minas Gerais, é que dá origem a esse café maravilhoso, saboroso, que nós estamos aqui, saboroso, né, tendo a oportunidade, vai ser o nosso patrocinador central aqui desse programa, né, e a gente tem muito orgulho, né, de ter essa marca que vai acompanhar aqui todo esse processo de recontar, né, a história dos 40 anos do Colégio Nacional por meio, né, da história da vida das pessoas que passaram por aqui. Inclusive, a família Rosa será uma das rodas de conversa aqui, né, por tudo que eles representam. Então, Café Tolardo, fica aí, ó, e quem apontar para o QR Code ali durante a exibição desse programa, né, e de todos os programas, durante o momento que ele é exibido originalmente, toda terça-feira às 19 horas, vai ter toda uma condição especial aí na compra desse maravilhoso café, vai receber em casa, né? Então, por falar de raízes, porque esse momento dessa entrada foi que trouxe realmente
as raízes dessa coisa assim, a bandeira da inovação, né? Essa coisa do ensino sério e liberdade, esse diálogo com a juventude. Uma juventude que estava saindo de um período ditatorial, clamando pelo quê? Por liberdade. Né? Liberdade de expressão, é o dingo do nacional. Né? Liberdade para crescer, liberdade para criar, né? Liberdade para ser. Né? Assim, então, isso daí, né, veio realmente corroborar com um nacional que desde as suas raízes não se falava ainda em programa socioemocional, nós já tínhamos psicólogos na sala de aula, né? Desenvolvíamos o projeto socioemocional. A Escola do Futuro veio lá trazer o lado tecnológico. Foi importantíssima essa compreensão nossa. Vocês foram nos Estados Unidos, conheceram Mergulho. Através do Lito, Do nós Lito. fomos fazer o O mergulho Estécio teve um tecnológico semestre antes na costa leste. Na costa leste. Conheceu o MIT, a Universidade do Estado de Nova York, né? De lá, inclusive, saiu a ideia da gente ressignificar o nosso pré-vestibular. Né? Nós trouxemos a primeira sala com projetor de multimídia do Brasil. Mas o Estécio ele é muito rápido, ele já vai lá no fim da história, já, onde que resultou, né? Mas não, mas o Lito ali, aquele mergulho, fez nós compreendermos a origem da internet, gente. Sim. Nós estávamos no embrião, é isso que nós temos que lembrar. 96, 97, estava embrionária a internet, né? E quando eu fui, o Estécio para a Costa Leste, ele veio e contou a coisa mais. E eu fui depois para a Costa Oeste, dos Estados Unidos, no Vale do Silício, tive a possibilidade de entrar lá na garagem do Google, né? De entender o que aqueles caras estavam construindo. Mas quando na minha volta foi assim, Estécio, Terezinha, nós... no mundo ainda ninguém está aplicando esse negócio do jeito que pode. Não está. Né? Nos Estados Unidos, onde tinha lá todos os equipamentos disponíveis, eles têm uma utilização pífia da tecnologia na sala de aula. Aí nós falamos assim, nós temos que criar esse negócio. Né? E fomos aí começar, né? Vamos para a NET. Aquela coisa foi uma coisa interessante. Você lembra? Que a gente ia se filiar na NET e aí, de repente... Nós criamos o primeiro provedor de uma escola no Brasil. Quem tinha provedor aqui em Uberlândia? A UFO, O Martins. o Martins, a CTBC e essa Nanet aí, que era uma empresa. Nós criamos um provedor de internet aqui. O Foi um Estécio falou investimento assim, pesado. no meio dessa discussão, o Estécio olha para mim e fala assim, eu também, nós temos que criar um provedor. Ao invés de ir para a NET, nós temos que criar o nosso. A gente nem sabia muito bem o porquê, mas que ele estava certo. A gente sabia Mas a gente sabia a base, sim, também, porque o Lito, de tudo que a gente... Tem duas coisas que o Lito nos legou de uma forma muito interessante. A primeira é que ele dizia o seguinte, que a educação, a Escola do Futuro da USP, já antevendo isso, era a união da pedagogia, da comunicação e da tecnologia. Então, nós entramos com a psicologia, né? Nós entramos com a psicologia que eles não negavam, eles negavam Exato. isso. Nós entramos com a psicologia. Nós somos adiante do Lito nesse negócio. Né? Então, mas nós sabíamos que a educação caminharia para essa coisa da união, da tecnologia, da comunicação e do conhecimento. Né? E agregamos a coisa da psicologia, porque a gente entendia, a Terezinha como psicóloga, e a gente já premonitória. Na verdade, Tomé, é porque a gente namorava as moças da psicologia. A engenharia e psicologia era o sucesso. Era o sucesso. A gente fazia festa no DAGEP, né? E era festa garantida, né? Sucesso garantido. Os estudantes de engenharia e as meninas da psicologia era festa garantida. Então a gente entendia essa coisa da psicologia já. Bastante. Né? Então a gente Mas é real, assim, é real, é como a vida acontece, a gente não aprende as coisas por acaso. A gente é uma coisa real, realmente era um sucesso muito grande e muitas rodas, porque nessa época a gente ia para os bares, para os restaurantes, e a gente conversava, era o que a gente tinha, não tinha
A gente, Não tinha celular para o que atrapalhar tinha a vida, né? era que discutir, conversar. Então, assim, essas e rodas de engenharia com psicologia foi o que trouxe a Ana Paula aqui, inclusive para o Nacional, quando começou o projeto de psicologia, ainda que eu falei assim, nem sei por onde, mas eu sei que cabe um psicólogo aqui, se você tiver a fim de descobrir junto conosco aqui nesse processo, você venha para cá. Então, né? essa eu acho que foi a outra característica desse grupo, que foi a ousadia, né? A criatividade de trazer pessoas que não eram do ramo, mas que estavam dispostas a criar, a estudar, a buscar pessoas que, de alguma forma, sabiam que iam nos dar o alimento para fazer algo diferente. E a Exato. escola é fruto dessa semente, né? Da diferença, daquilo que ela traz como possibilidade. Lógico que tem um real que vai conformando. Não é tudo que nós idealizamos que se tornou real, né? Mas muito do que se idealizou hoje existe concretizado nas salas de aula da escola. Foi a inspiração. Né? Assim, o que eu tenho o resgate que eu tenho feito aqui, através da vida das pessoas que fizeram, é parte dessa, toda essa origem e dessa construção toda, foi, na verdade, sempre ter sentido de uma escola que sempre esteve antenada com as necessidades da sociedade naquele momento histórico. Né? E que nós tivemos 4 gerações passando por aqui. E hoje nós estamos com uma geração eminentemente digital dentro da escola, e que num retrabalho de ressignificação da utilização dessa tecnologia toda que nós aprendemos desde os primórdios, né? Batemos cabeça com o primeiro provedor, trouxemos uma equipe de tecnologia aqui para dentro, monstra, né? Para poder fazer todo esse processo de treinamento, capacitação de professores, lançamos o cursinho saímos do 40 alunos por sala para 120 alunos por sala com eficiência fantástica. Nós ressuscitamos, né? Colocando tecnologia, a primeira escola no Brasil com uma intranet da maneira como foi concebida, foi aqui no Colégio Nacional, que foi assim, aí aplicando o que eu não vi lá fora. Acontecendo, nós fizemos aqui, com uma equipe fantástica de tecnologia que nos ajudou demais a fazer esse desenvolvimento. Os professores conseguiram apostar nisso. Mas eu queria fazer uma provocação. Só um minutinho, só para fechar essa ideia. Os professores tinha no inconsciente coletivo que os professores iam ser substituídos pelas máquinas. Então, num primeiro momento, nós vamos para as máquinas, essas máquinas vão ficar no nosso lugar, nós vamos perder o emprego. Né? E foi nessa discussão com a equipe de professores, né, apresentando esse novo, que eles deram as mãos e toparam, que era a proposta da escola. E aí foi essa conquista fantástica. E aí a vida real aconteceu ao longo desses 40 anos. Né? Teve a primeira quebrada, que foi essa do Collor. Depois nós quebramos mais umas 2 vezes, quebramos e tivemos que nos reinventar. Né? Nos transformamos em consultores, né? Estamos reinventados como pessoas, como cidadão ativo, né? Do mundo real. Nós estamos aqui. Soubemos reposicionar o projeto a cada instante diante das necessidades. Reorganizando, né, deixando dívidas e pagando as dívidas depois de muito tempo, com dificuldade. A gente veio sobrevivendo. Né? E chegamos aos 40 anos do Nacional. A provocação que eu quero fazer aqui, para a gente... porque nós vamos ter que encerrar isso em algum momento, senão, se deixar, nós ficamos 10 dias falando sobre educação aqui, porque nós somos apaixonados por isso, nós somos apaixonados por pessoas, pelo processo do conhecimento, pela vida, enfim. Mas a provocação é: o que vai ser a escola daqui a 40 anos? Quando o Nacional fizer 80 anos, que escola vai existir no mundo? Para onde nós vamos caminhar? Né? A gente não vai estar aqui daqui 40 anos, provavelmente. Né? Muito provavelmente. Vamos. Não, pode ser, com 100 e poucos anos, né? Pode ser. Pode ser que com o avanço da medicina, o avanço das tecnologias, pode ser que a gente
possa substituir Eu um nunca eu fígado. falava em sala de aula lá na década de 90, como professor e diretor, muitas vezes essa posição que sempre confrontava. Eu falava para os alunos assim: vocês vão viver 120 anos. Essa geração aí vai viver 120 anos. É o que a gente está vislumbrando, né, acontecer mesmo com um país de 40 anos depois, né? Mas eu quero ouvir aí o que cada um pensa aí dessa provocação do Stens. Eu quero pôr a bola no campo. Então põe a bola aí, Assim, para a gente terminar com 1 minuto cada um aí para poder falar disso. E eu quero remeter a um filme francês, que é uma comédia maravilhosa, chama La Belle Verte. É um filme que conta a história de um planeta verde com pessoas extremamente evoluídas, né? Pessoas com capacidade de fazer telepatia, teletransporte. Então, esse planetinha, o Belo Verde, né? La Belle Verte é, em francês, o Belo Verde, né? Esse planetinha tinha que mandar pessoas para ajudar o desenvolvimento dos planetas. E aí, quando eles falam assim, quem vai para a Terra, ninguém queria vir para cá. Porque eles falaram assim, não, 2000 anos atrás nós mandamos um, eles puseram ele na cruz lá, não vamos lá não, lá nós não queremos não. É muito bom o filme, mas é um pessoal evoluído onde a educação acontece por telepatia, por um processo de relação com a vida, né? O planeta não tinha casa, não tinha nada, tinha só a natureza, né? A natureza. Eu acho que o movimento de preservação da natureza, que é outra coisa que nós fizemos graças ao Lito, que foi o segundo legado que ele deixou para a gente, que foi o livro A Teia da Vida, do Capra. Foi um livro que nós fizemos um seminário aqui para discutir e conversar sobre a importância da preservação da natureza, essa coisa toda. Eu vejo com muita alegria o crescimento deste movimento, da importância disso. Então, eu acho que a educação daqui a 40 anos vai ser uma educação bastante vinculada à natureza, à vida real, com respeito à vida como um todo, a diversidade da vida, a compreensão de que a vida só é a vida por causa da diversidade. A diversidade é que nos fez chegar até aqui, né? Então, eu acho que vai ser uma vida maravilhosa, com muito respeito à natureza, num planeta bonito que nós haveremos de melhorar, de torná-lo mais bonito do que o que nós recebemos. Então, acho que esse é o movimento, é o rumo. Muito bem, Stens, é otimismo, né? Paulo, e aí? Eu fecho com o Stens e eu acho que assim, dentro disso que ele falou, com pessoas comprometidas, com professores comprometidos para que haja todas essas possibilidades, para que a gente possa mudar esse conceito de extrair daqui os bens materiais, para que a gente possa preservar essa bola onde a gente vive, né, com educação, né? E para isso a gente precisa de gente comprometida com essa preservação. Tá? E eu acho que o professor é o cara que vai fazer todo esse movimento de preservação desse meio onde a gente vive. E aí, Terezinha, do ensino sério e liberdade para os dias de hoje, para esse salto triplo carpado que o Stens nos levou para 40 anos depois aqui, hein? Nós estamos falando de 2065 aqui, ó. Pois é. Eu penso o seguinte, que a escola é uma das únicas instituição humana em que se preserva ao longo, né, da história humana. Obviamente que ela foi se modificando e principalmente ela foi se democratizando, né? O acesso das diferentes formas em que a sociedade se organiza, nós temos o privilégio de ter um local onde as pessoas se dirigem para fazer o quê? Adquirir conhecimento e convivência. Então, eu acho que nós vamos ter o privilégio
da convivência daqui a 40 anos. Porque eu acho que é isso que a escola vai se tornar. Um local onde as pessoas vão respeitar as diferenças, né? Vão respeitar o conhecimento de cada um, porque ele está num computador hoje, mas provavelmente vai estar no nosso cérebro, em algum chipzinho da nanotecnologia, que vai estar tudo disponível aqui. E aí o que nós vamos fazer, né? Enquanto humanidade? Eu acho que essa coisa de como nós vamos cuidar da natureza, acho que isso é fundamental, que o Estécio e o Paulo falaram, né? Mas também como é que nós vamos nos relacionar. E eu acho que aí tem uma riqueza humana que nós ainda não descobrimos, mas que estamos a caminho da nossa subjetividade, da criatividade, de toda uma riqueza que nós podemos colocar a serviço do outro, né, e da sociedade, trazendo como uma consequência radical, né, da proposta da escola, que é cuidar de si, cuidar do outro e cuidar desse lugar. Eu queria, antes de você terminar, Ah. para levantar a bola para você concluir, eu queria falar de uma outra questão importante, porque a Terezinha me suscitou isso aqui agora. Ao falar da convivência, dessa coisa toda, eu queria dizer o seguinte, que nós somos feitos de átomos. O átomo, ele tem um núcleo e elétrons à sua volta, e se a gente fizer uma comparação, o núcleo é do tamanho de uma bola de futebol e os elétrons são do tamanho de uma bolinha de gude na periferia do Maracanã. Ou seja, nós somos essencialmente espaço vazio. Espaço vazio, meu velho. Espaço vazio, certo? E os átomos que nos compõem, num período curto de tempo, já não estão mais no nosso corpo, porque a gente come, bebe água, e isso vai circulando. Então, daqui a um tempo, nenhum átomo que está hoje me compondo estará mais aqui, já serão outros. Então, nós não somos substância nenhuma concreta assim, nada é permanente nesse sentido. E nós somos 99,9% espaço vazio. Então, o que nós somos? O que nós somos? A velha pergunta lá da Grécia Antiga. Foi lá para a filosofia. O que nós somos? E eu queria dizer, para você poder falar e concluir o que vai ser a escola, as escolas daqui a 40 anos e o nacional, nós somos essencialmente amor. Nós somos amor. Muito bonito. Porque isso aí, o amor dos nossos antepassados passa para a gente e a gente perpetua para o futuro, certo? Então, nós somos amor, certo? Então, na primeira rodada aqui desse programa, com reverência às mulheres, né, fizeram parte dessa, trouxemos lá as pessoas da origem, que foram as mulheres, que também, esse foi um lugar que era muito masculinizado a escola, né, de onde nós nascemos, né, o pré-vestibular supletivo, pré-vestibular, né. Então, a presença das mulheres realmente foi essencial. Nós já rompemos lá naquele momento com isso aí, né? O conceito de que o nacional é uma marca de uma escola que a escola é mãe, é mulher, é a escola, né? Tem refletido muito sobre isso daí, né? Que é quem mais cuida da vida, da preservação da vida, que é o símbolo maior disso aí. Então, eu penso que o nacional que soube, ao longo desses 40 anos, olhar para esse futuro e entender o que essa geração precisa e trazer as ferramentas para dentro da escola, para que possam trabalhar, para ser felizes, né? Para poder construir gerações felizes, né? Que é o que eu vejo que a gente tem conseguido e a gente tem conquistado, né? Quando a gente vê essa juventude hoje, que está aqui, hoje, saindo da escola, né, para as melhores universidades do Brasil inteiro e do mundo, né, que nós vimos, né, essas pessoas dialogando,
Né? Nesse exato momento aqui tem uma equipe de ex-alunos do Nacional disputando uma maratona internacional lá nas simulações de relações internacionais para ser campeão do mundo. Então a gente está assistindo essa galera que realmente viraram, estão espalhados pelo mundo inteiro, né? E que a riqueza de que traz daquilo que a escola contribuiu para que ele pudesse chegar lá. E toda essa crença de que só assim nós vamos modificar, né, porque a escola é o único lugar, né, que realmente prepara as pessoas para poderem, né, subir de degrau. Né? É a educação, é o estudo. Né? E isso daí é a grande ferramenta. E essa escola que sempre soube olhar para esse lugar, eu imagino, Stécio, que daqui 60, daqui 40 anos, mais 40 anos, vai ser realmente esse lugar que as pessoas vão... É um parque de diversões nas mais diversas faixas etárias. Né? Porque, de verdade, é devolver, né, a infância para todas as faixas etárias, né, de se resgate. Né, de fazer com perpetuar a curiosidade. Perpetuar a curiosidade, a instigação. Vai ter tempo, inclusive, para poder pensar o que mais nós podemos fazer para gerar felicidade humana. E não a guerra, e não a destruição, e não o destruir o planeta, e não a fome por simplesmente ganhar dinheiro e sem saber o que fazer com isso, né? E que realmente sejam pessoas que ajudem a ter, como o nosso programa PE-Unesco, né, de que nós somos associados há quase 20 anos já, nessa peregrinação em que nós lá colocamos, né, o nosso compromisso, enquanto instituição, de trabalhar para a diminuição da pobreza, né, para que a gente tenha diminuição das desigualdades, para que a gente tenha realmente paz no mundo, para que a gente possa construir realmente com a Carta da Terra, com todas essas ferramentas importantes da filosofia, da educação, de todo aquilo que a ciência vem acrescentando e que nós somos muito estudiosos, estamos trabalhando para a inclusão como poucas escolas, né? Estamos trabalhando para que realmente tenhamos um programa socioemocional que atinja a todos e que ajude a melhorar a relação entre as pessoas. Então, essa escola aponta realmente para a formação aí de gerações que vão nos ajudar a mudar esse mundo para onde nós acreditamos que ele vá. Para que é para essa direção. E com todas as dificuldades, eu acho que é para lá que o mundo está indo. E graças a pessoas importantes como nós.